Só pela tua graça, firma
Santo, Jesus. Vamos louvar aquele que vive e reina para todo sempre, amém? Glória a Deus. Agora, quem dizes que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Filho do Deus vivo, sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, e o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizes que tu és um profeta, um agitador qualquer. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não
Feche os teus olhos nessa noite, amada igreja. Senhor Deus e Pai, Tu és bem-vindo aqui no nosso meio. Deus, Tu és adorado, Senhor. Tu és cultuado, Pai. Tu és amado pelos nossos corações, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, pelo nosso comportamento. Deus, que o Senhor se sinta bem aqui, Pai. Tu és bem-vindo, Senhor. Entrega o teu coração para Ele nessa noite. Entrega o melhor da tua adoração. Meu coração eu entreguei. Cante isso. A Ti. E percebi, Ele é suficiente. Por isso estou aqui. Faça essa declaração a Ele. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Diga o nome dele. Sobre todo nome, nome que cura o meu e o seu coração. Jesus, faça a tua oração nele nessa noite. Agradeça a Ele. Faça uma declaração de amor para Ele. Adore Ele nessa noite. Senhor, Tu és amado aqui. Receba, Senhor, a nossa adoração.
Vem, Senhor Deus, com teu Espírito, Pai. Senhor, vem com teu Espírito, Deus, e sara os corações aqui adoecidos nessa noite. Vem, Senhor Jesus, com a tua presença, Pai, com teu bálsamo. A palavra do Senhor diz que onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Aonde está o seu coração? O que você tem amado? O que você tem gastado o seu tempo? Será que o seu e o meu coração está no tesouro errado? Que os nossos corações estejam em Cristo Jesus, amém? Porque Ele é o nosso tesouro. Ele é o nosso tesouro. Diga a Ele: Senhor, eu quero ser uma canção que te faça sorrir, Deus. Eu quero, Senhor, que o Senhor olhe para a minha vida e que te alegre. Eu quero te trazer alegrias e não lágrimas. A palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo. Então que a tua vida seja motivo de alegria para o Senhor Deus. Diga isso: eu quero ser. Quero ser a canção. Uma canção. Olhando pra mim, filho meu. Eu te amo. Aleluia, Deus. Glória a teu nome, Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Ouça isso. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é. Vamos cantar do início, meu orgulho. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu faria.
Diga o nome dele. Yeshua. Diga isso, diga isso. E milhares, meu amado é. Milhares e milhares, te adoramos, Jesus. Nós queremos te conhecer e prosseguir em te conhecer, Senhor. Que a cada dia você possa querer conhecer a Cristo mais e mais. Mergulhe nos rios do Senhor. E mergulhe, e mergulhe. E quanto mais fundo você for, mais você vai querer mergulhar. Cresça em conhecimento, cresça em sabedoria no Senhor. Quanto mais próximo dEle, mais próximo você vai estar das vontades dEle para a sua vida. Então adore o nome dEle, exalte o nome dEle, conheça a Cristo e prossiga em conhecer. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Diga. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo.
Peça isso. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Vem incendiar as nossas vidas, Senhor. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, Incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Sejam cheios do Espírito Santo. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Deus quer trazer renovação de espírito sobre sua vida, mas para isso você precisa ser quebrado, para que algo novo venha sobre a sua vida. Então deposite todos os seus problemas, todas as suas limitações nos pés de Cristo, todos os seus problemas, todas as suas limitações aos pés da cruz, e aí sim Deus ele vai trocar o fardo pesado e vai colocar o fardo dele que é leve sobre as suas vidas. Mas não adianta nós pedirmos algo novo e continuarmos com as velhas práticas, porque senão o que acontece? Quando colocamos vinho novo em um odre velho, o odre ele se explode. Então, que nós possamos estar chegando hoje com o nosso coração limpo, com odres novos, para que Deus possa derramar algo novo sobre a sua vida. Então dê a mão ao irmão que está ao seu lado essa noite. Dê a mão ao seu irmão. Vamos fazer uma corrente essa noite aqui na igreja. Vamos fazer uma corrente, e algo santo está na sua vida. Vai passar de pessoa para pessoa, e essa igreja vai estar incendiada com o poder de Cristo. Oh, hey! Incendeia, 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 incendeia. Quero ouvir vocês. Incendeia, incendeia, incendeia. Peça isso a Ele. Oh, incendeia, 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 incendeia.
incendeia. Incendeia. Aleluia. Com suas palmas, louva o Senhor essa noite. Amém. Boa noite, igreja. Você pode se sentar. Glória a teu nome, Senhor. Hoje o nosso pastor ele não se encontra na igreja, mas ele está lá em São Mateus ministrando a Santa Ceia, juntamente com alguns diáconos nossos. Mas o importante é que você também está aqui para glorificar o santo nome do Senhor. Amém? Quem é que vai dar os anúncios hoje? Está escalado? Ou então a Jana vai estar aí? Tá bom. Boa noite, igreja. Paz do Senhor para todos. Culto maravilhoso para nós. Vamos aos nossos anúncios. Terça-feira, culto da família, às 19h30. Quarta, bom dia, Espírito Santo, às 8 da manhã. Quinta, culto de oração, às 19h30. A gente tem falado bastante, né, do crescimento desse culto. Tem sido importante para a vida do nosso pastor. Tem sido importante também para as nossas vidas, porque com oração a gente se reveste. E eu creio que esse culto vai crescer ainda mais, porque você vai criar no coração esse incentivo de estar aqui na igreja às quintas-feiras também. Amém? Dia 17/6, nós temos um culto maravilhoso, que vai ser o culto feminino às 19 horas. E o tema desse culto é: não basta ser mulher, tem que ser mulher segundo o coração de Deus. Então, não percam. Não só as meninas, como a Tati falou aqui no domingo passado, o culto vai ser administrado por mulheres, mas é um culto aberto para todos os irmãos. Então, todos que sentirem vontade, que tiverem disponibilidade, vêm participar com a gente desse culto no dia 17. Dia 24, porque eles ficam com ciúme, claro. Sexta-feira, 24, tem culto dos homens, tá? Participem também, vai ser a partir das 19 horas e a coordenação do diácono Alexandre. Tarde de comunhão, dia 25/6, às 14h30, aqui na nossa igreja. Por que nós vamos fazer essa tarde de comunhão na igreja? Para que as irmãs possam vir, participar e entender o que a gente leva para a casa de vocês quando vocês nos convidam a fazer uma tarde de comunhão na casa de vocês. Então, tenho certeza que vocês vão amar, vão sentir no coração o desejo de nos levar para fazer essa tarde na casa de vocês também. Amém? Evangelismo, nós já tivemos o primeiro, né, a coordenação do diácono Jonas, eu não vi ele aí hoje, mas foi uma bênção o primeiro, e o próximo agora é no dia 16, né? O ponto de encontro é aqui na igreja, às 16h30. Eu ainda não sei qual vai ser o destino, né, desse evangelismo, mas creio que Deus já está programando tudo aí no coração do nosso diácono. Tá? Quem tiver interesse em participar, procura meu esposo no final do culto, ou o obreiro Felipe, que hoje está lá na portaria. Dia 18/6 também, nós temos o bate-papo da melhor idade, às 15 horas. Esse bate-papo também não é só para quem está na melhor idade, mas é para todos que têm desejo de participar. É uma tarde bem maravilhosa, o pastor participa, gosta de tocar violão, canta, né, louvores antigos, e a coordenação do diácono Bruno, amém? Encontro de casais em novembro, vai ser em Friburgo. Hoje, glória a Deus, o Reis está aqui com a Angélica, né? Então, quem tiver interesse em participar desse encontro, quiser mais informações, valores, enfim, o Reis hoje está aqui para tirar as dúvidas. Aula de defesa pessoal, a partir de 8 anos, com o Luiz, né? Quem também tiver interesse, procurar ele. É bem bacana, gente, esse projeto. Então, quem tem filhos aí nessa idade, que queira participar, traz para poder participar aí com o Luiz, tá? E o pastor pediu para informar, salvo hoje, que eu passei e vi que estava fechado, mas a partir do término da obra, vamos dizer assim,
O estacionamento vai estar aberto todos os cultos à noite, terça, quinta e domingo, tá? Então é importante você chegar, deixar o seu carro lá guardadinho, em segurança, tá bom? Porque aquele local é preparado também para isso, mas grandes coisas vão acontecer lá, aguardem. A nossa festa também, julina, vai ser no dia 9/7. Eu vou pedir o Rogério para falar um pouquinho sobre a festa. E aproveitando, na cantina hoje tem canjica ou sopa de ervilha, só R$3, gente. Passa lá na cantina, porque esse tempinho está pedindo, tá bom? E o Rogério vai falar um pouquinho sobre essa festa, que eu creio que é bênção. Vai ser bênção, não, já é bênção. Amém. Gente, então, a nossa festa ela vai acontecer, como a Janaína falou, dia 9. Ela vai começar às 3 horas da tarde. Só que às 3 horas da tarde, a gente fala que é um horário oficial. Só que antes, né, a gente vai estar mapeando o local, dividindo, montando as barracas, botando toda a parte elétrica. Então, enfim, a gente precisa de pessoas para ajudar desde cedo, né? Então, tem todo esse movimento e é legal porque a igreja participa. É uma festa que, no final das contas, todo mundo sai com uma satisfação de ter participado, de ter colocado um pouquinho do seu esforço lá. Então, a gente convoca, chama a igreja para participar em todas as áreas, tanto nas barracas, quanto também ajudando a montar e desmontar. E também pedindo para você convidar alguém, alguma pessoa. A nossa festa normalmente é muito animada. A gente vai ver se nesse ano a gente consegue também botar os vouchers, né? Não sei se quem se lembra aí que algumas pessoas que são empresárias, que têm o seu segmento aqui, doaram um serviço no ano passado. Então, nós tivemos aqui até clareamento de dente doado. Não sei se vocês se lembram disso. E a Tati doou lá... como é que é a Tati? 3 meses de academia, né? A Rosana também. Então, várias pessoas aqui doaram alguma coisa, algum serviço, e a gente associa isso à venda, né, de tickets, de itens, e foi muito animado. Esse ano eu estava com o desejo de pôr ali um touro mecânico para ver os cowboys aqui da igreja. A galera vinha animada, daquela animada, fazer um rodeio de fato, né? Não sei se a gente vai conseguir, o desejo é esse. Mas tudo isso em prol da celebração e o agradecimento a Deus por 21 anos da nossa igreja. Então, a igreja tem que abraçar, tem que chegar junto nessa festa. Eu sei que está sendo organizada assim, muito em cima de algumas coisas, mas tudo isso porque o nosso pastor passou por um processo e a gente teve que estar se dedicando a isso, mas agora já tudo está se encaminhando bem e nós vamos celebrar assim naquele lugar e está abrindo as portas daquele lugar para os moradores aqui também estar na nossa festa e para depois a gente dar o pontapé inicial de várias coisas que vão acontecer. Então, participe. Se alguém for te procurar para doação de alguma coisa, tente ajudar, que é tudo em prol para o reino de Deus. Amém. Amém. Falar em procurar, gente, quem puder ajudar com R$5 para a barraca do Geração Vida. É R$5, claro, quem sentir no coração de dar R$10, amém, vai ser excelente para a gente, tá? E não só para a barraca do Geração Vida, qualquer pessoa que quiser doar um doce, um caldo, algum tempero, alguma coisa que vai ajudar a gente nessa venda, pode me procurar, procura a Marcinha, a Ana, enfim, qualquer pessoa que você procurar vai receber e vai chegar até a gente esse valor ou esse material que você vai trazer. Amém? Boa noite, bom culto para a gente. Amém, gente. Então, vamos lá, vamos seguir aqui as nossas demandas. Quem está nos visitando hoje, nessa noite? Temos visitantes aí? Porque eu acho que eu não recebi nada aqui de visitante. Quem é que está vindo aqui a primeira vez na nossa igreja? Faz assim com a mão. Não se envergonhe, por favor. Hoje só temos... lá atrás. Ó. Quer uma senhora ficar de pé aí? É rapidinho. É um casal ou só? Qual o seu nome? Camila. Quem mais? Lá em cima, quem é? Qual o seu nome? Isabelle. Queria que a igreja aplaudisse pela vida da Camila e da Isabelle. Você está na igreja de Nova Vida de Vila Rosalie. Nosso pastor presidente não se encontra no momento, ele está na outra igreja.
mas sinta-se à vontade. Se você tem um lar, um lugar que você chama de lar espiritual, que você mande um abraço, um beijo para o teu líder, a sua liderança. Mas se você não tem, nós seríamos muito gratos aqui de estar te recebendo aqui e fazendo com que você seja parte dessa família aqui também. Amém? Gente, vamos lá, vamos seguir aqui. Eu queria falar algumas coisas antes de entrar no ofertório. Hoje eu recebi uma notícia muito legal. O pastor estava falando com a gente a respeito do nosso terreno. Ele está fazendo uma parceria com aquele colégio ali do lado do terreno. E essa parceria ela envolve vidas de jovens, né? Olha que negócio legal. Então, aqui na nossa igreja, aqui na terça-feira, que ele falou, aqui, se eu não me engano, de manhã, vai ter alguma celebração do colégio. Vão ter aqui 200 e poucos jovens aqui da escola. E o pastor Ney, esperto como só, né, tem a visão de águia, ele falou, ó, eu cedo a igreja para a diretora, de boa e tal, só vou querer uma coisa, só vou querer 10 minutinhos para dar uma palavra e cantar um louvor. Então, assim que começam as coisas, eu acho que você tem que ficar orgulhoso pela tua igreja, porque ela está começando a invadir a sociedade, que esse é o nosso intuito. Nada adianta a gente fazer coisas maravilhosas aqui dentro, se a gente não consegue, de fato, entrar na sociedade, entrar nos jovens. E é por isso que a gente foi plantado aqui nesse lugar. E é por isso que aquele terreno ali do lado, ele tem tanta perseguição sobre ele, porque ali vai abrir-se uma janela de oportunidades. E uma outra coisa que eu queria, aproveitando isso também, a gente está com um projeto aqui, com o nosso diácono Giovanni, da gente ministrar aqui um curso preparatório para jovens de graça, gratuito. E a gente não está falando de qualquer profissional, não. A gente está falando de um profissional gabaritado, que é o diácono Giovanni, que vai estar ministrando esse curso aos sábados. Então, a gente vai estar preparando um projeto de uma forma... Vai fazer os folders direitinho, para você saber mais sobre isso. Mas olha que coisa maravilhosa, né? O teu filho, ou então alguém que você conhece, você poder falar assim, ó, lá está tendo um curso preparatório para você estudar, para passar numa prova, para seguir uma carreira. Então, é assim que as coisas vão começando a acontecer, e é assim que a nossa igreja, a Nova Vida, ela vai começando a dar as caras e vivendo um novo tempo, né? Vocês não cantaram aqui, quero viver algo novo? O algo novo que a gente vai viver, nós fizemos 20 anos, né? Então, a gente vai começar agora a invadir a sociedade, invadir esse lugar aqui e fazer a nossa parte, né? Que é transformar esse lugar num lugar melhor, através de vidas, de famílias, de jovens. E é isso que a gente busca aqui. Então, se intere nesses trabalhos. Você também que é professor, que talvez, Rogério, eu queria ajudar. Me interessou isso. Procura a gente vai estar fazendo um planejamento. Na verdade, quem está encabeçando é o diácono Giovanni. Ele já tem tudo em mente. E a gente vai estar fazendo isso aí em prol de vidas também. Rogério, mas o que isso tem a ver com vida? Jovem estudar. Tem tudo a ver com Deus. Isso tem tudo a ver com Deus. Porque aonde... existe sempre um lugar para ser ocupado. Aonde o Espírito Santo de Deus não ocupa, a gente não permita que ele ocupe, onde a igreja não ocupa, o mundo vai ocupar, as coisas ruins vão ocupar, e aí acontece tudo aquilo que a gente está vendo por aí. Então, quando a igreja ela entra, não só com a palavra de Deus, mas também com um trabalho social, né? Aí você começa a ver uma diferença, porque o verdadeiro avivamento, ele não é só rodar no poder, irmãos, e falar em línguas. O verdadeiro avivamento muda lugares, bairros, cidades, ruas, famílias. E é isso que a gente pensa aqui também. Muitas vezes a gente tenta fazer as coisas, mas por falta de recurso a gente não consegue. Mas Deus está nos permitindo a viver um novo tempo nessa época que a gente está vivendo. Então, eu queria só pedir a ajuda de vocês para todas essas coisas que a gente vai fazer. Antes de orar por um casal maravilhoso aqui, eu queria saber se tem aniversariante do mês. Tem, gente? Quem é que está aí que faz aniversário nesse período aí? Vem para cá, para frente. Pode descer que a gente espera rapidinho, vem. Como eu falei para vocês, o nosso pastor, ele jogou a Santa Ceia de São Mateus para o segundo domingo, para que ele tivesse presente lá também.
e desce um pouquinho daquela unção, desse carinho que ele tem para o povo de São Mateus, mas na terça-feira ele está conosco novamente. Pode subir. Oi? É. Ah, não, está na benção. Depois o pastor ainda ora por você, vai com o profeta maior. Amém. Vem para cá, vem para esse lado aqui, vai ser melhor. O senhor também faz aniversário? Ajuda comigo, menino ali. É meu, que bênção, hein? Vamos estender as mãos aqui para frente. Glória a Deus. Só juventude está misturado aqui, né? Experiência com juventude. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida, Senhor, dos teus servos, desses jovens, do diácono Giovanni, Senhor, da tua serva, que o Senhor possa a cada vez mais abençoar a vida deles, Senhor, abrir com portas do céu, derramando bênção, Senhor, sobre a casa deles, aonde eles colocarem seus pés, aonde eles colocarem suas mãos, que eles possam ser abençoados, aonde eles forem, que eles sejam luz, Senhor, e venham representar o teu reino nesse lugar. Pai, abençoa, Senhor, nós como igreja abençoamos essas vidas, esperando, derramando sobre eles a nossa bênção também, e desejando saúde, felicidade, que eles possam ser uma bênção aonde eles estiverem. Nós declaramos isso sobre a vida de cada um deles, de uma forma rica e abundante. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Parabéns. Parabéns. Está com 15 já? Paz. Vamos lá, gente. Vamos lá, filhos. Agora eu queria que subisse aqui. Tem um aniversário de casamento para a gente orar aqui. Lion e Letícia. Ok, veio bem. Que isso? Está aprendendo a se vestir com eles, né? Ah, mamãe do ano. Do ano? É. Novembro, ó. E aí? Caramba, que benção, hein? É. Quantos anos? 4 anos, amém. Gente, vamos estender as mãos aqui. Nossa igreja é uma igreja que preza pela família, pelo matrimônio. E glorifico a Deus porque uma menina que a gente viu pequenininha, e esse rapaz que chegou aqui como um presente de Deus para nossas vidas. A gente viu todo o processo de namoro, noivado, casamento, e hoje a gente está celebrando aí 4 anos. Senhor Deus e Pai, eu te peço tua bênção, Senhor, especial por esse casal, por esse matrimônio, por essa casa representada aqui, por essa família representada aqui, Senhor. Pai, que o Senhor possa guardá-los. Guarda, Senhor, aleluia, porque agora essa família está crescendo. Essa família está crescendo com uma bênção que o Senhor enviou. Pai, que o Senhor possa capacitá-los, que o Senhor renove o amor do marido pela esposa, da esposa pelo marido, que eles possam ser um lar, Senhor, cheio de amor, para receber, Senhor, essa vida que vai ser uma bênção, Senhor, no teu reino. Nós declaramos a bênção do Senhor, a bênção do céu sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, esses lindos aqui, por essa família representada aqui, Senhor. Amém, gente. Vamos fazer o nosso ofertório? Mas antes de fazer o nosso ofertório, aí eu queria falar com você que a gente ainda continua na campanha do terreno. Pastor Ney...
eu queria falar com vocês também, rapidinho, sobre o podcast. Quem viu um podcast nosso que aconteceu, o último, na segunda-feira? Vocês gostaram? Então, a gente vai continuar com o podcast, só que nessa segunda-feira nós não vamos fazer, seria o podcast das mulheres, do Ministério de Mulheres, só que na segunda a gente vai estar recebendo de volta a nossa Evelyn. E aí a diaconisa Márcia, ela vai estar lá, mas na próxima segunda, né, diaconisa? Sem ser essa outra, nós vamos ter o podcast do Ministério de Mulheres, que vai ser uma bênção também. Eu peço para você entrar lá, curtir, se inscrever. Elas estavam querendo fugir um pouquinho, mas acho que vai. Amém. Glória a Deus. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis 26. Deixa eu botar aqui também. Quem encontrou aí? Gênesis 26. Então vamos lá, gente. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, não desças ao, habita na terra que eu te disser. Lê para mim essa parte agora, por favor. Então ali está relatando um momento que vivia um homem chamado Isaque. Vocês devem saber da história de Isaque, uma das histórias mais conhecidas, uma das histórias muito conhecidas da Bíblia, né? Isaque, o filho da promessa. Isaque, que foi uma oferta viva, a oferta do seu pai Abraão. Aqui ele está contando uma saga de Isaque. Ele está falando de um tempo, de uma época que estavam vivendo um período difícil, um período de fome, um período de escassez. E quando a Bíblia ela fala de fome, ela é uma escassez total. Fome na Bíblia é um lugar que não tinha, que tudo que plantava não dava, que não tinha água, que os animais morriam, e aqueles povos que dependiam de alimento, de recursos, faziam a sua peregrinação buscando não viver, mas sobreviver, buscando lugares que poderiam ter para eles aquilo que eles precisavam para o básico da sua vida. E nesse caso, nós estamos falando de Isaque. Isaque é um menino que recebeu de seu pai uma grande herança. Porque tudo que era de Abraão passou para Isaque. E Abraão tinha suas comitivas com suas riquezas. Mas Abraão, ele se tornou um peregrino, indo para lá, indo para cá. E a fome que Isaque passara nesse momento do texto era uma fome parecida com o seu pai Abraão, como diz o texto. Então agora Isaque estava vivendo algumas coisas, algumas particularidades que tinham muito a ver com o pai dele. Uma delas era, ele estava andando como o pai, peregrinando. A outra, ele estava passando por situações parecidas com o pai, situações no momento de crise e de fome. Você vai ver mais na frente que ele também passa uma situação em que ele mente, ele fala que a sua esposa é a sua irmã. Muito parecido com o que o pai dele fez. Mas tem um porém nessa história toda.
Sabe, Deus, Ele dá uma promessa, Ele libera uma promessa sobre Isaac. Promessa esta que foi estendida do seu pai para ele. E eu abro esse parênteses dizendo para você que a nossa obediência de hoje, ela vai descorrer sobre a nossa geração, sobre a nossa descendência. Você consegue entender isso? Que seu filho, ele vai ser abençoado porque hoje você é obediente. Que os seus netos, eles vão ser abençoados porque hoje você é obediente. A nossa vida presente, a nossa vida que a gente vive hoje, o nosso relacionamento com Deus, as nossas orações não voltam vazias. Elas percorrem as nossas gerações. Agora entenda uma coisa. Por mais que existisse uma semelhança na caminhada de Isaac com a caminhada de Abraão, existiam algumas particularidades. Mas Deus, Ele diz para Isaac: multiplicarei. Olha o que Ele fala: peregrina nesta terra e serei contigo. Olha o que Deus está falando para você nessa noite. Olha, eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o meu juramento. Olha a palavra: confirmarei o meu juramento. Repete comigo: confirmarei o juramento que tenho jurado ao Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como falou com o pai, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Agora entenda uma coisa: por mais que Isaque tenha uma particularidade com Abraão, tem uma coisa que foi diferente aqui. E nisso eu me apego. Deus, quando ele se encontra com Abraão, Ele diz: sai da terra. Não sei se você se lembra disso. Sai da terra, sai da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas quando Deus fala com Isaque, Ele fala: fica. E aí, muitas vezes, nós nos apegamos da forma que Deus trabalhou no passado. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus renova a forma que Ele trabalha. Muitas vezes não se apegue à forma que Deus está trabalhando no passado. Se apegue à voz que Ele fala no teu ouvido. Quando você se apega à forma, muitas vezes você esquece o que Ele está falando para você. Naquele momento, Deus estava falando para Isaque: fica. Deus falou para Abraão: sai. E fala para Isaque: fica. Falou para Abraão: Abraão, para mim te abençoar, para a promessa chegar sobre a sua vida, você vai ter que sair. Para Isaque Ele falou: para mim te abençoar, para a promessa chegar na tua vida, você vai ter que ficar. Sabe, muitas vezes nós gostamos do modelo, nós gostamos do processo. Deixa eu falar um negócio para você. Para mim, a maior dificuldade de Noé, um homem que construiu uma arca durante 100 e poucos anos. Sabe para mim qual foi a maior dificuldade de Noé, Marcelo? Foi depois de usar ela 40 anos, ter que jogar ela fora. Sabe por quê? Porque Deus falou assim: a arca você já usou para o que eu queria, agora eu vou te usar em outra coisa. Muitas vezes a gente se apega ao formato antigo, mas Deus está falando assim: eu quero fazer algo novo. Eu quero fazer algo novo. Eu quero fazer de uma forma nova. E muitas vezes esse algo novo, essa forma nova, é a forma que a gente tem preconceito. Mas talvez esse rapaz pregador de boné é o pregador que vai trazer uma palavra e vai salvar o teu filho através da palavra. Talvez esse formato que a gente não aceita muito é o formato que a nossa família precisa para que ela possa ser salva. Sabe, eis que eu faço algo novo. Deus, Ele sempre se renova. Sabe o que o pastor estava pregando no domingo passado? Atualize o seu currículo. Se eu não estiver ligado, se você não estiver ligado, nós vamos
Nós vamos ficar e Deus vai passar, porque nós não atualizamos a forma que Deus trabalha. Mas Deus está falando para Isaac: ei, fica que eu vou trabalhar com você de uma forma diferente que eu trabalhei com seu pai. Eu tenho para você algo totalmente diferente. O teu pai, ele peregrinou. E cara, existe uma coisa aqui que é muito importante. Deus fala para Isaac: não vá para o Egito. Isaac estava num lugar que estava vivendo uma fome, uma escassez. E o Egito era o lugar da provisão. Egito era o lugar que tinha água. Egito era o lugar que tinha abastância. Agora você imagina, todo mundo indo para o Egito. Isaac parado, e as pessoas falam assim: ô Isaac, bora rapaz, tá todo mundo indo, hein? Bora Isaac. Não, vou ficar aqui. E passa todo mundo por Isaac. Porque Abraão, ele foi conhecido como o pai da fé, mas Isaac, ele foi conhecido como o homem da obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. E o mundo todo estava com os olhos, o Oriente estava com os olhos no Egito. Porque o Egito era a saída. Só que Isaac tinha uma palavra. Deixa eu falar para você. Você tem uma palavra. Talvez você entrou nesse lugar aqui com um coração de desistência. Mas Deus está falando: fica! E aí, está todo mundo passando e falando: Isaac, bora! Vamos! Isaac fica. E talvez, cara, na cabeça das pessoas fala assim: Senhor, está todo mundo em movimento e eu estou parado. Eu estou vendo todo mundo se movimentar. Eu estou vendo todo mundo conseguir conquistar, ir para frente. Mas eu estou falando, mas Deus está falando para você nessa noite: para mim fazer alguma coisa na tua vida, eu não preciso do teu movimento. Quando você está parado aqui, eu estou movimentando o céu. Enquanto você está parado aqui orando, eu estou movimentando, eu estou trazendo o céu na terra. Eu não preciso do seu movimento para mim fazer o que eu tenho que fazer. Não é o seu movimento que me move. É o teu clamor, a tua oração, a tua dedicação, a tua fé, a tua oração, a sua entrega, a sua devoção, o teu louvor. É isso que me movimenta. Imagina, todo mundo, muitas vezes, e nós estamos tentados a reclamar quando estamos parados. Nessa semana que passou do podcast, eu fui 2 vezes para São Paulo. Fui na segunda, voltei na segunda. Na terça eu fui na terça e voltei na terça. Na terça-feira, eu fui e eu parei no posto de gasolina. Eu falei: vou parar no posto de gasolina que eu vou encher o tanque e tal. E a empresa, ela me dá um cartão corporativo que você passa lá. Às vezes eu nem olho o saldo, porque eu sei que sempre tem um saldo legal. E eu falei: e esse cartão você só passa em postos que você está cadastrado. Eu fui num posto cadastrado e passei lá. Daqui a pouco veio a irmãzinha e falou assim: ó, teu cartão deu problema. E o cara já tinha botado a gasolina. Eu falei: e agora, como é que faz? Gasolina do Rio de Janeiro, fala como é que é. Aí eu falei: então vou resolver esse problema aí, tia. E eu tinha que ir para São Paulo. E o tempo estava passando. E eu sabia que eu estava cadastrado ali. Então comecei aquela murmuraçãozinha que a gente faz. Caramba, está passando tempo. E eu fiquei lá. Eu me lembro, eu parei 10 horas. Eu fiquei, ó, caramba, 10:02 já. Aí ficava assim, 10:03. Você resolveu o problema aí? Não está cadastrado. 10:04, 10:05, 10:06. Aí quando foi dando 10:12, abri a porta do carro. Eu vou fazer uma pressão psicológica nela. Aí fui lá perto dela assim, falei assim: resolveu, colega? Ela estava catando milho lá no computador. Você viu o negócio lá do cadastro? Aí ela falou assim: não está cadastrado não. Eu falei: não é possível, cara. E aí daqui a pouco veio um cara lá de dentro e falou assim: ó, o cartão dele já passou, está cadastrado. Eu olhei para ela assim: pelo amor de Deus. Quando eu olhei, 15 minutos para mim ir em São João e voltar é mole. Agora para tu ir em São Paulo e voltar, em 15 minutos muita coisa acontece. Andei um pouco, passei do pedágio. Quando eu chego numa descida que tem ali de Quatis, para o trânsito. Aí eu olhei no GPS, aí o GPS estava falando assim: 8 minutos de engarrafamento.
Atualizei o GPS, 48 minutos de engarrafamento. Atualizei o GPS, 1 hora e 20 minutos de engarrafamento. Falei, pelo amor de Deus, aconteceu alguma coisa. Liguei o rádio da Dutra, não sei se vocês conhecem, a Dutra tem um rádio. Aí tinha uma menina que fazia lá a informação, ela falou assim: há exatamente 15 minutos atrás, uma carreta virou, pegou as 2 pistas da Dutra, subindo e descendo, e arrebentou 2. Falei... Sabe, nós temos uma mania de reclamar de tudo, mas enquanto nós estamos parados, Deus está movendo, cara. Enquanto você está parado, Deus está agindo. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando, está curando, está salvando. Enquanto você está aqui pensando na tua família, Deus está indo lá na tua casa, no teu irmão, no teu familiar. Deus está convencendo o coração daquele que tem um coração duro. Enquanto você está parado aqui dentro, Ele não precisa agir no seu movimento, Ele age na sua oração. E eu falei, Senhor, me perdoe pelos minha murmuração. Mas o fato é que nós somos beneficiados, porque nós temos livramentos que nós não vemos. Eu não quero ver também, não. E quando eu cheguei naquele acidente, eu vi um cenário de morte. Um caminhão que... Aquela divisa da Dutra não foi nada para ele. Ele atravessou ali e ele fez um L. Veio a carroceria e veio a parte de trás dele se lambendo. A Dutra toda assim. Livramento. Mas Deus falou para Isaac: fica parado aqui. E a palavra de Deus diz: assim habitou Isaac em Gerar. Sabe, Isaac quando foi para Gerar, ele fez uma coisa. Ele começou a semear. E aí você pergunta: Isaac, não está dando nada, vai semear para quê? Essa terra aí não dá nada. Cara, mas o problema nunca foi a terra. O problema nunca foi o lugar. O problema nunca foi a mão. Deixa eu falar um negócio para você. A palavra de Deus, ela fala que um lança semente, o outro vai e rega, mas o crescimento vem do Senhor. Isaac semeou. Se Deus mandou eu ficar aqui, então eu vou trabalhar. Sabe que às vezes, muitas vezes, nós temos uma palavra, mas nós não queremos trabalhar. Isaac tinha uma palavra, mas ele falou: em cima dessa palavra, eu vou agir, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Isso aqui não é uma palavra da teologia da prosperidade, não. Isso aqui é uma palavra de alguém que acredita e trabalha em favor de Deus. E Deus trabalha em favor dele. E quando ele botou a semente, a palavra de Deus, olha o que aconteceu. Vira aí, passa o próximo versículo. Isaac formou lavoura. Ele colheu 100 por 1. Tu imagina você ir no banco, botar R$1.000 lá. No mesmo ano tu vai lá e saca 100 mil. Isso só quem faz é Deus. Isaac, ele colheu 100 por 1. Numa terra que não estava dando nada. Esse cara era abençoado? Esse cara era abençoado? A mesma bênção, a mesma unção de bênção que estava sobre ele, está sobre a sua vida. Você crê nisso? Sabe, pode estar acontecendo o que for lá. Ontem eu fui comprar, foi um dia que eu fui com a Karina, fui comprar uma margarina de R$10. Fiquei indignado, falei, pelo amor de Deus, meu irmão, assim não vai dar não, eu vou comer pão seco. Como é que você faz? Mas só que às vezes nós ficamos murmurando. Meu irmão, semeia. Cara, parece uma palavra de encorajamento para você dar dinheiro para a igreja. Não, cara, deixa eu falar um negócio para você. Existe poder nisso. Semeia. Existe uma unção, existe uma promessa, existe uma palavra, mas tem que ter uma ação minha, um trabalho meu. E como é o trabalho? Eu vou semear, eu acredito na palavra de Deus. E se Deus fala que eu sou próspero, eu sou próspero. E se Deus fala que os meus negócios são prósperos, eu acredito que os meus negócios são prósperos.
Quem é que tem aqui? Quem é empresário, tem algum negócio? Quem é que trabalha por si próprio? Você acredita que você é próspero? Irmão, é dependência de Deus, não é do homem. E eu não estou pregando aqui para você encher o teu bolso de dinheiro e ser um cara fútil, não. Eu estou falando que Deus, Ele tem o poder de prosperar na vida do homem. E não é prosperar apenas de recurso financeiro, não. Em todas as áreas. Agora entenda uma coisa. Ele começou a prosperar. Ele começou, a terra estava dando 100 por 1. Quero saber que banco é esse que eu vou lá. Mas isso... Até então, a história está muito bonitinha. Isaac estava numa terra com fome, de repente ele ouviu a palavra de Deus, foi obediente, chegou lá, semeou 100 por 1, mas você acha que não tem obstáculo? Não, cara. Tem obstáculo. O deserto é um lugar de processo, sabia? E nesse obstáculo existem pessoas que são invejosas. E invejaram Isaac. Olha o que aconteceu. Passa o próximo versículo. 26:12, passa o outro. Deixa eu ler com vocês aqui. Olha o que aconteceu com Isaac. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os seus servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Sabe, muitas vezes a nossa vida é assim. Deus está agindo a nosso favor, mas existem pessoas que elas não querem que você seja feliz. Existem muitas pessoas que são assim. Às vezes o cara ele não quer ter uma família igual a sua. Ele quer ter a tua família. Ele não quer ter um marido ou uma esposa igual você tem. Ele quer ter a tua esposa. Ele não quer ter um carro igual você tem. Ele quer ter o teu carro. Sabe, muitas vezes até entendo que pessoas que são bem-sucedidas sejam referências, mas os olhares invejosos, eles podem te parar. Mas você tem que entender essas coisas. E é por isso que eu venho com Isaac. Eles taparam os poços de Abraão. Sabe, tapar os poços de Abraão não é trazer benefício nenhum para eles. Eles não queriam ver Isaac sorrindo. É triste isso, né, cara? A questão não era, eu vou tirar de você e vou ter. Eu não quero que você tenha. Sabe, muitas vezes nós temos que lidar com isso. Agora, eu aprendo muita coisa com esse rapaz chamado Isaac. Eu queria que o Lucas viesse aqui para me ajudar. Agora, tem uma vez, hoje é dia dos namorados. Hoje que é dia dos namorados? Quem deu beijo na boca aí? Quem recebeu almoço? Quem fez um almoço bonitinho, cheio de coração? Amém. Vocês são bons mesmo. E eu estava lembrando que, como foi o meu casamento, que eu recebi uma bênção do meu casamento. A gente não tinha condição nenhuma de pagar uma festa. E a gente foi para o monte, porque o monte às vezes tem isso, né? Mas a gente tinha esse jeito de, toda sexta-feira a gente ia para o monte, fomos para o monte. E eu já tinha combinado com minha esposa, vamos fazer um churrasco. Chega lá, a gente compra meio quilo de linguiça, compra lá um pé de galinha, um negócio lá, dá para todo mundo e casa. Porque na verdade todos os nossos recursos foram gastos na casa. E quando chegou no monte, e a gente foi no monte, cara, o monte era muito cheio. E esse monte, ele ficava até ali na baia. De longe tu já via os caras assim, ó. E era um mistério danado. Quando você chegava lá, tu via que era uma mosquitada do caramba. O cara não estava no poder, não. Ele estava... Tá ligado? Aí tu via de longe assim, pô, esse monte é bom. E a gente foi lá orar e tal, a gente estava orando. E eu me lembro que nesse dia, eu estava com os homens aqui e a Karina estava do outro lado com as meninas. E aí veio um varãozinho girando, né? Parecia o Jiraya, rodando, parou na minha frente e falou assim, eis que te digo. Falei, papai, isso nunca tinha acontecido comigo. Aí ele falou assim, Deus falou que vai providenciar tudo. Eu fiquei assim, tudo o quê, né? Aí ele falou assim, o seu casamento com aquela menina lá.
falei, eita ferro. Aí eu ainda fiquei meio apreensivo quando ele usou uma palavra-chave. Ele falou assim, você não vai tirar nada do teu bolso. Aí eu falei, se é de Deus. Cara, mas aí o que aconteceu? Eu quis ajudar Deus. E aí, nós tivemos que organizar um casamento em 30 dias. Olha que coisa, né? Deus bota a gente no estreito, né? E a gente mandando um convite e tal. Só que, mas antes disso, a gente chegou em casa, a gente tinha tentado com cartão de crédito, a gente não conseguiu com nada fazer a festa, alugar salão, fazer nada. Falei assim, eu acho que aquilo ali foi história do rapaz do monte. Vamos seguir com a história do pé de galinha do churrasco e a gente para com isso. E aí, de repente, a gente tocou um telefone lá em casa e era a madrinha da minha esposa, a madrinha da Karina. Falou assim, Karina, quanto tempo? Tempão que ela não veio, eu nem conhecia ela. Falou assim, Karina, tua mãe me deu o teu telefone, tu vai casar, né? Eu vou. Ela falou assim, tu não vai casar não. Não vou casar assim não. Porque tu se lembra que eu falei que ia te dar o casamento? Eu falei, eita ferro. E aí, o que aconteceu? Tu não sabe que tua tia tem um buffet? Meu Deus. Aí ela tinha um ateliê com bolo, Falei, vem aqui escolher o bolo, as coisas. Falei, opa, vamos lá. Só que o casamento, quem fez, sabe que não é só bolo e comida. É salão, é vestido. Tinha muitas coisas que ainda estavam saindo do meu bolso. E a promessa foi, você não vai meter a mão no seu bolso. Falei assim, por enquanto não está sendo de Deus não, está metade. E quando a gente chegou lá, ela falou, escolheu lá tudo. E o padrinho dela falou assim, eu vou te dar o vestido. Eu falei, eita Jesus. Ei, né? E aí, cara, marcou um dia para a Karina escolher o vestido. E a gente foi num lugar onde parecia que a mulher que era dona do lugar que fazia vestido, que ela devia alguns favores para a madrinha da Karina. Então ela foi nesse lugar. E a Karina foi levada para um setor, foi em Icaraí, se eu não me engano, lugar muito bonito e tal. A Karina foi levada para um setor lá para ver os vestidos. Daqui a pouco eu estou vendo a Karina voltar com a cara murcha. E a mulher, o que ela fez? Ela pegou 3 vestidos ou 2. Os vestidos estavam amarelados. Um trapo. E ela falou assim para a Karina. E a Karina falou assim, não, mas eu não queria esses. Aí ela falou assim, você não está ganhando de graça? Sabe, cara, eu preferia muito mais o churrasquinho de pé de galinha. Porque a promessa de Deus, cara, ela não é assim não, velho. Quando Deus ele se levanta para te dar, ele te dá de verdade. É aquilo que você sonhou, aquilo que ele botou no teu coração. Não é esse negócio de coisa amarelada não, porque deu de graça. Sabe, muitas vezes as pessoas, eu até entendo elas são frustradas porque elas não entendem a promessa. Elas não sabem o que é um sonho. Elas não sabem o que é que Deus pegar você e falar assim, cara, tá difícil, mas eu vou prover na tua vida. Elas nunca viveram isso. Eu entendo essas pessoas. A Karina desceu. E é difícil você falar assim, para a pessoa que deu tudo para você, falar assim, eu não quero vestido. Como é que tu fala isso? E ela virou, e o padrinho dela falou assim, Karina, o que houve? Ela, não precisa mais, tal. Não, o que houve? Não precisa mais, não. Não, o que houve? Você não gostou do vestido? Ela falou assim, não está do jeito que eu queria. Aí ele falou assim, então faz o seguinte, vê um vestido, me fala que eu vou fazer o cheque, tu escolhe o que você quiser. Eu falei, ei papai, esse cheque, hein? E aí a Karina, quando ela foi no lugar que ela já tinha escolhido aqui, e ela entrou na loja, a vendedora falou assim, te trataram mal lá, né? Meu Deus do céu. E ela falou assim, mas aqui você vai ser tratada como rainha. Eu falei, isso é promessa. Isso é promessa, velho. Sabe, cara, o meu casamento não foi o casamento mais luxuoso do mundo,
tudo, não. Mas as coisas foram aparecendo. Oh, tem isso aqui. Aí veio o salão, daqui a pouco veio não sei o quê, veio não sei o quê. Eu falei assim, cara, eu vou alugar o meu terno. Aí todos os meus padrinhos alugaram o mesmo lugar, eu ganhei um terno de graça. Falei, opa. E o bolso aqui, né, quietinho, né, pai? Eu com a mão no bolso. E aí, o que aconteceu? No último dia, estava tudo pago, tudo pronto. E eu falei, descendo a escada da minha casa, eu vou lá na Pavuna, vou comprar um par de meia e uma cueca. Quando eu estou descendo o terceiro degrau, chega a dona Lourdes, minha sogra, joga uma cueca e um par de meia e fala assim, não vai casar com cueca surrada com minha filha, não. A minha promessa se cumpriu na cueca, velho. Você é doido? Cara, as promessas que Deus faz, Ele cumpre. Não existe essa história. Aonde que você pensou, estão me perseguindo, estão me invejando. Meu irmão, deixa eu falar algo para você. Vão te perseguir e vão te invejar. Sabe por quê? Você é filho de Deus. Sobre você existe uma unção. Sobre a sua família, rapaz, você não sabe. Sabe, um poço gerava benefícios para toda a cidade. Mas eles falaram assim, eu vou tapar, porque se ele está feliz, eu prefiro passar sede, mas eu não quero. Tá louco. Esse é o nível de coisa que acontece no deserto. Mas deixa eu falar algo para você. Isaac saiu dali, porque eles falaram, você está prosperando muito. Você está incomodando a gente não consegue ver, a gente não consegue lidar com o teu sorriso, cara. Sai daqui. Sai. A palavra de Deus fala que Isaac foi para o vale. E no vale, cara, sabe, muita gente prega sobre o monte, mas eu falo para você, o monte é o lugar, cara, que você olha, está lá no alto e vê e faz as estratégias. Mas o lugar que você cresce é no vale, sabe por quê? Eu nunca vi um plantio no monte. O plantio é no vale. E ele vai para o vale. Chega no vale, ele é trabalhador, cara. Ele sabe que Deus é com ele. E ele falou assim, eu vou cavar. Sabe, eu sirvo um Deus que ele não trabalha com desistência. Talvez você está com pensamento de desistência aí, mas eu vou falar para você. Deus falou para você, persista. Sabe, choveu, eu não vou para a igreja. Agora eu não vou para a igreja. É dia do namorado. Meu irmão, Deus não trabalha com desistência. Deus trabalha com perseverança. Pode ser o dia que Deus vai gerar algo na tua vida, mas sabe por quê? Você gosta de desistir facilmente. Tem gente que desiste facilmente. Não quero não, então não vou não. Sabe, ele cava. E a palavra de Deus fala que ali geram águas correntes. Meu irmão, tu sabe o que é água corrente no deserto? Você está louco, mano. Águas correntes no deserto é o Burger King, filho. Água corrente. No lugar de fome. Mas olha aqui, olha em Gênesis 26, 20. Olha o que acontece. Os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. O cara foi para o vale, eles foram atrás. O cara cavou, trabalhou. Meu irmão, muitas vezes, já viu quando você conquista, trabalha, você conquista, você faz a obra, daqui a pouco vem todo mundo da família e fala assim, sabe que isso aqui é meu. Eita, tem um bocado de gente se identificando aí. A doutora Thalita está aqui, hein? Amém. É meu! Se sou eu, pego aqui. Isaac chamou esse lugar de Ezeque, lugar da contenda. Mas sabe o que ele fez? Ele falou assim, pode ficar com o posto, vou para lá. Sabe que ele entende que não tem nada a ver com o poço, nem com o lugar, tem a ver. Os caras ficaram procurando no fundo. Sabe o que acontece ali?
Eles vão lá e tomam um poço de Isaac. Mas na hora que eles vão catar água, não tem mais. Porque não tem, a água não vem do fundo. A água vem de lá. Ó. Sabe o que o salmista falava? Olhei para o alto, da onde vem o meu socorro. Eles nunca entenderam. Eles chegavam lá e olhavam, cadê a água, gente? E Isaac olhava para o outro e falava assim, eu vou para o outro. Chegou no outro, Isaac cava de novo. Ô cara persistente. Se há muitos aí já tinham ido embora para casa. Ah, vou para o Egito mesmo, irmão. Dá para mim não. Deus está querendo que eu faça coisa de maluco, ser humilhado pelos outros. Tem muita gente assim, né? Eu não quero ser humilhado pelos outros. Eu não nasci para ser humilhado. Ele cava de novo. Olha o que acontece no próximo versículo. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou-se Sitna, que quer dizer inimizade. Os caras voltaram aqui para pegar o poço de novo. Sabe o que Isaac fez? Fica com esse aqui também. Rapaz, você trabalha, você conquistou. Só que esses caras vão procurar de novo lá e falar assim, meu irmão, cadê a água? Deixa eu falar algo para você. Deixa eu falar algo para você. Tudo que acontece da tua vida não vem da tua capacitação. Vem do Deus que tu serve. Quando você faz e dá certo, as pessoas falam assim, eu vou fazer também. Não, cara, não tem a ver com você. Entenda isso, tem a ver com Ele. Tem a ver com a tua obediência a Ele. E quando você entende isso, você fala, cara, muitas pessoas falam assim, eu vou para tal lugar porque tal lugar eu vou me dar bem. Eu sirvo um Deus que Ele te abençoa onde você estiver. Ele não depende de um lugar para te abençoar, cara. Se for no meio da tua parentela, que é uma parentela que é pagã, Ele vai te abençoar. Se for lá no meio dos caras poderosos, Ele vai te abençoar. Você não precisa sair do lugar para Ele te abençoar. Ele faz da forma que Ele quiser. E assim Ele fez. Só que Isaac tinha uma coisa no coração dele. Ele falava assim, ó. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me querem te fazer desistir? Mas quem vai apagar? Que Ele me fez, e quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. Quem te prometeu? Quem te prometeu? Quem te prometeu? Nunca falhará. Quem te prometeu nunca falhará. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Isaac vai pro terceiro poço. Se há muito já tinha desistido, mas ele vai. Porque ele sabe que quem prometeu ele nunca falhará. E ele cava, olha que diz. Então, cavaram outro, 22. E partiu dali e cavou outro poço. E não contenderam mais com eles. Por isso chamou de Reobote, que quer dizer lugar espaçoso, lugar frutífero. Eu tenho uma palavra para te dar nessa noite, meu irmão.
não pare, não desista, continue, cave, porque quem te prometeu? Cara, eu não sei você, mas eu tenho várias coisas para acontecer na minha vida, porque eu sei, eu tenho a promessa. Tu tem a promessa no teu coração? Quem é que tem promessa aqui? Quem é que tem promessa? Quem te prometeu é fiel. Quem te prometeu é fiel. Você pode glorificar a Deus nessa noite. Aplauda o Senhor. Quem é? Olha o que aconteceu. Você é doido, cara. Sabe, o cara que tem promessa, ele tem umas características diferentes dos outros. Isaac, ele não se contentou com um lugar espaçoso. Cara, isso que é tremendo nessa história, cara. Sabe por quê? Porque muitos de nós, quando chegamos no ápice, quando nós somos abençoados, nós amamos mais a bênção do que o dono da bênção. Mas Isaac não fez isso. E muitas vezes, aquilo que é bom atrapalha o que é excelente. Você já viu isso? Ah, eu já cheguei no bom. Só que Deus tem algo para você. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E isso é excelente. E o que é bom, às vezes, atrapalha o excelente. Tá bom, não vou me esforçar mais não, tá bom. Mas Deus quer que você chegue na excelência. E a excelência você só chega fazendo um altar para Ele da sua vida. Não tem excelência sem Deus. Tem gente que acha que é excelente. Quando eu receber isso, acabou, a minha vida vai ser uma maravilha. Não, meu irmão. Você está enganado. Quando eu receber aquilo que eu quero, a minha vida acabou os problemas. Não, meu irmão. Isso não é excelência. Excelência é levantar um altar a Deus todos os dias. Ganhando ou não ganhando, perdendo ou ganhando, sendo humilhado ou não. Não tem a ver com a terra, não tem a ver com a situação, tem a ver com Deus que nós servimos. Sabe, Isaac podia ter ficado ali, de boa, né? Boazaça, rebote, vou ficar no rebote. Já viu? Igual o centroavante, fica no rebote. Quando a bola vem, ele mete gol. Vou ficar no rebote. Só que aconteceu. A palavra de Deus que fala que Isaac ele andou mais um pouquinho. E ele foi para outro lugar. Passa o versículo aí para a gente ver. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquele mesmo dia, na mesma noite, disse. Olha isso, gente. Ele podia ter ficado no lugar espaçoso, frutífero. Afinal, não era aquilo que ele estava procurando. Ele não queria água, ele não queria bênçãos, ele não queria frutificação. Mas ele foi para Berseba. Olha o que aconteceu. E apareceu o Senhor naquela mesma noite. Cara, esse é o presente. Deus apareceu e disse, ele reforçou a promessa. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Escuta isso na tua vida. Sabe, essas palavras têm que ficar gravadas no nosso ouvido. Deus falando para você, eu sou o seu Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Eu vou te abençoar. Olha que Deus está falando para ele, eu vou te abençoar. E ele achou que já estava abençoado lá. Não, Deus está falando, eu vou te abençoar. E multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac, sabe o que ele fez? Ele edificou um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali umas tendas. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. E sabe qual é o nome desse poço? O poço do juramento. O poço da promessa. Fica de pé nessa noite. Deus está te chamando nessa noite aqui para você cavar o poço da promessa. Passa o próximo versículo aqui que eu queria falar com vocês. Eu queria que vocês lessem comigo aqui, ó. 1, 2, 3, vai.
que você pode dizer mais alto? Aqueles que têm a promessa abandonam. Diante da presença de Deus. Deus está falando para você nessa noite, meu irmão. Eu sou o seu galardão. Eu sou o seu presente. Eu sou a sua promessa. Eu sou a sua promessa. Ei! Eles até estão tentando te destruir, eles estão tentando te desestabilizar. As coisas que estão acontecendo não são favoráveis. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil. Mas deixa eu falar algo para você. Não depende do tempo, não depende do teu movimento, não depende do lugar. Se você estiver parado, mas se você estiver orando, se estiver jejuando, se estiver buscando, Deus vai movimentar os céus em seu favor. Oh, diga comigo, se tentam destruir, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o seu lugar em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Ninguém vai me impedir de decidir estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Abaixa só um pouquinho. Existem muitas coisas no deserto, sabia? Aqui eu contei uma história para vocês que ele enfrentou alguns desafios. Ele enfrentou contenda. Você sabe o que é contenda, né? Sabe, muitas vezes quando você vai ser abençoado, acontece uma contenda, cara. Ô coisa do inferno. Mas viu qual a atitude que ele tomou? Ele fugiu da contenda. Quando ele andava mais um pouquinho, apareceu, sabe o quê? Inimizades. Ele não se envolveu nas inimizades, cara. E agora o golpe. Apareceu uma coisa abençoada para parar ele. Se ele para ali, ele não chega no altar do Senhor, cara. Muitas vezes aquilo que parece bênção apenas para você parar, mas ele ultrapassou a bênção. Eu quero mais que isso. Sabe, se você corre atrás de bênção, cara, infelizmente, eu não tenho uma notícia muito boa de te dar, mas se você corre atrás do abençoador, sabe, o deserto ele tem as suas particularidades. Mas uma coisa que eu aprendo com ele é o seguinte: entrega na mão do Senhor. Você consegue fazer isso nessa noite? Fala assim, ó, entrega na mão do Senhor. Você consegue entregar na mão do Senhor? Muitas vezes a gente quer acompanhar. Não. Ele falou, deixa o poço, eu vou andando. Sabe, você está lutando uma luta na sua família. Mas você tem que fazer uma coisa agora de uma vez por todas. Entrega na mão do Senhor. Sabe por quê? O próprio processo do deserto vai te devolver algo diferente nas tuas mãos. De onde tu tirou isso, Rogério? Tem sim, cara. Deixa eu falar algo para você. Existia no Egito uma perseguição aos filhos homens.
Aí a mãe do Moisés, sabe o Moisés? Sabe a mãe do Moisés? Ela fala assim: se eu ficar com ele dentro de casa, ele vai morrer. Aí ela pega o filho dela, e é difícil fazer isso, gente. Ela pega o filho dela, ela abençoa ele, e ela bota às margens do Nilo. Só que aquele garoto é um escravo que está fugindo. É um escravo que está fugindo para a sobrevivência da própria vida. A mãe dele está levando ele ali para ele não morrer. Um pobre filho escravo. Ela entrega e ela sai. Aí chega a filha do faraó e pega a criança. A palavra de Deus fala que ela teve compaixão. Ela se apaixonou pela criança. E ela é convencida de dar para uma mãe hebreia para cuidar. E alguém vai chamar a mãe hebreia. E a mãe hebreia é a mãe que deixou a criança ali. Olha o deserto. Cara, mas tem algo que é tremendo nessa história aí. Aquela criança, quando foi colocada na beira do Nilo, ela era escrava. Mas quando ela é devolvida para a mãe, ele já é um príncipe. Ela, quando é colocada aqui, é um escravo fugindo. Mas quando ela é devolvida para a mãe, cuida, toma os recursos e cuida dele. Ele é um príncipe. O deserto tem seus processos, mas quando você entrega na mão de Deus, quando você coloca na mão de Deus e fala: Senhor, eu não tenho condição nenhuma, mas eu sei que nas tuas mãos a minha promessa não vai morrer. Ela não vai morrer. Eu confio, ela não vai morrer. Então nessa noite eu te convido, se você tem promessa e quer colocar nas mãos do Senhor, vem aqui na frente. A gente vai clamar junto, que eu vou estar aqui na frente também, que eu tenho as minhas, velho. Vem orar com a gente. Oh! Glória, glória a teu nome, Senhor. Eu tenho uma promessa para clamar ao Senhor nessa noite. Esse convite aqui é para você entregar na mão de Deus. Oh! Esse convite aqui para você. Cara, eu queria um momento bem baixinho aqui. Você não está entendendo, olha só. Eu sou do tempo da igreja que o pastor falava assim: aquilo que Deus te deu como promessa, mentaliza isso agora. Você consegue mentalizar no meio de luz, no meio de louvor? Você consegue mentalizar a tua promessa? Isso aqui é um movimento de fé, gente. Sabe? Se Deus te deu uma casa como promessa, você consegue entrar dentro dela agora, abrir as portas, sentar no sofá. É assim que você mentaliza a sua promessa. Cara, se Deus deu como promessa uma família, você consegue entrar lá e ver teus filhos, cara, abençoados por Deus. Se Deus te deu na tua vida uma promessa de salvar a tua família para Cristo, você consegue agora enxergar todo mundo na presença do Senhor, glorificando a Deus na sala. Um lugar onde tocava Zeca Pagodinho, agora toca louvores. Nos copos aonde tinha cachaça, álcool, agora Deus está fazendo a Santa Ceia dentro da tua casa. Você consegue mentalizar a tua promessa? Você consegue mentalizar aquilo que Deus já colocou no seu coração? Ah, meu irmão, tu tem promessa. Sabe, entra, vai, mentaliza. Deus te deu, Deus não te deu sobra. Deus não te deu vestido amarelado. Deus não te deu trapo. É perfeito. A tua promessa é perfeita. É perfeita, não tem defeito. Porque não é qualquer um que está te dando, é Deus. Agora faz o seguinte. Isso é um ato profético. Fala assim: Senhor, Tu sabes, Senhor, o quanto eu desejo que esse dia chegue. Mas nesse momento eu vou fazer um ato profético diante de Ti.
eu coloco a minha promessa nas suas mãos. Nas suas mãos, diga nas suas mãos. Nas suas mãos. Porque eu sei, Senhor, que a minha promessa, ela não vai morrer. Ela vai passar pelo processo. E o Senhor vai entregar ela de volta para mim, concretizada em nome de Jesus. Concretizada em nome de Jesus. Porque essa noite, Pai, nessa noite eu estou cavando o poço da promessa. Porque, independente de eu receber ou não, eu estou levantando um altar de adoração na minha vida. Eu estou levantando um altar de adoração a Ti. E eu vou Te louvar para sempre. Todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Se você acredita, se você crê nisso, aplauda o Senhor essa noite. Eu tenho a marca da promessa. Diga! Glória a Deus. Faz assim, levanta suas mãos para o alto. Deixa eu falar algo para você. Essa noite vai ficar marcada na tua história. Tu vai dar testemunho dessa noite. Ah, Rogério, é porque tu tá falando não. Não é porque eu tô falando não. É porque tu levantou um altar de adoração para Deus. Meu irmão, é uma promessa irrevogável. Ela vai se concluir. Ela vai se concluir. Você crê nisso? Eu quero escutar testemunhos dessa noite. Eu quero escutar testemunhos dessa noite. Ai, Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa compreensão. Que o mais importante não é aquilo que tu vai me dar, mas a tua presença. A tua presença, Senhor. Não importa se eu estou parado ou se eu estou em movimento. O Senhor nunca parou de trabalhar em meu favor. Ah, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a minha família é cuidada por Ti. Obrigado, Senhor, porque a minha vida, Senhor, é guiada por Ti. Se Tu diz para mim, vai, eu vou. Se Tu diz para mim, fica, eu fico. Porque eu sou guiado pela Sua voz. Eu não sou guiado pelo movimento do mundo, indo para onde tem abastança. Eu sou guiado pela Tua voz. Porque na Tua voz existe promessa, existe cumprimento, existe poder, existe salvação. E existe o amor que salva, que cura, que restaura, que prospera. Ei! Deus está cumprindo. Enquanto você está aqui levantando sua voz em adoração, enquanto você está levantando a sua voz pela tua família, Deus está indo lá agora, hein? Ele está indo lá e tocando. Ei!
Enquanto você está aqui com as mãos para o alto, Deus está curando, está restaurando, está abrindo porta onde não tem, está dando livramento. Está sarando, está restaurando, está trazendo, está levantando. Enquanto você está aqui parado, o céu está se movendo. Enquanto você está aqui parado, enquanto você está entregando a sua vida em adoração, o céu está transformando a sua vida. Eis! Oh! Eu quero saber o seguinte: existe alguém aqui dentro que quer entregar a vida para Jesus nessa noite? Se você está aqui, faz assim com a mão, faz assim: Rogério, eu quero entregar a vida a esse Deus de promessa. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus nessa noite? Eu tenho que fazer essa pergunta toda vez que eu prego. Não? Amém. Então a gente vai orar por essa noite. A gente vai orar pelas nossas vidas, para que Deus possa nos proteger e nos levar para nossa casa. Obrigado, Senhor, por essa noite. Senhor, as minhas mãos estão levantadas, Senhor, porque eu creio que o Senhor já entregou, Senhor, tudo aquilo que eu preciso nas minhas mãos. E quando o Senhor, aquilo que o Senhor me deu como promessa chegar em mim, na minha vida, eu com certeza vou estar preparado para receber. Eu não vou idolatrar minha promessa não, Deus. Eu vou te amar para sempre. Oh Deus, que o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor essa noite. Oh! Olá, querido. Bom domingo para ti. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela sua graça. Como explicar a sua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia